Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de Química e a gente vai continuar estudando os métodos teóricos para calcular o ΔH. Hoje a gente vai falar do segundo método, que pessoalmente é o que eu mais gosto e que eu vejo que é o mais cobrado também, que é o método da lei de Hess. Hess foi um químico suíço, que foi um dos grandes estudiosos aí da termoquímica. Foi um dos pioneiros do estudo da fisicoquímica. Ele estabeleceu uma lei que diz o seguinte pra gente, ó. O ΔH de uma reação depende apenas do estado inicial dos reagentes e final dos produtos, certo? É a ideia da química que fala que os fins justificam os meios, beleza? Então, como assim? O que quer dizer essa lei? Essa lei diz que não importa o caminho que a reação siga para acontecer. O que importa é de onde ela veio e para onde ela vai. Por exemplo, você sai daqui de Jundiaí e vai para São Paulo. Você tem inúmeras maneiras de fazer isso, certo? Você pode ir pela Anhanguera, você pode ir pela Bandeirantes, você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode do jeito que você quiser, mas de qualquer forma você vai sair de Itupeva, de Jundiaí, e você vai ir para São Paulo. Então o estado inicial e o estado final é o que vai importar. Então é isso aqui que fala a lei de Hess. Não importa o caminho que a reação siga, o que importa é apenas o estado inicial e final. Mas como que eu vou gerir ela? Como que eu aplico ela para calcular o ΔH? Então toda reação de lei de Hess, ela vai te dar uma reação problema, que é a reação que você vai ter que calcular o ΔH, e várias outras reações, várias outras semi-reações que vão te ajudar a chegar naquele resultado. Então, lembra que a gente está sempre identificando qual método que você vai utilizar de acordo com o que o exercício te passa. Por exemplo, se o exercício te passar as entalpias de formação, você vai usar o método de entalpia de formação. Quando que no exercício você sabe que você vai aplicar a lei de Hess? Quando o exercício te dá, ó, como no caso que a gente vai fazer, várias semi-reações. Então, quando você olhar para o exercício, já vê várias reações com vários ΔHs, já vai apitar, opa, vou ter que usar a lei de Hess nesse exercício. No seu exemplo, sempre vai ter uma reação que vai ser a reação problema. E o seu objetivo vai ser deixar cada composto que se encontra na reação problema igual está nas semi-reações. Ou melhor, cada composto que está na reação problema, você vai encontrar em qual semi-reação que ele está e você tem que deixar a semi-reação com esse composto igual ele está na reação problema. Está meio confuso ainda isso. Com exemplo isso vai ficar tudo claro, tá? Mas antes já vou apitar aqui para vocês o seguinte, que para você deixar as semi-reações igual à reação problema, você pode ter que multiplicar a semi-reação por algum valor, ou você pode ter que inverter a semi-reação. E tudo que você fizer com a semi-reação para igualar ela à reação problema, você vai ter que fazer com o ΔH também. Quando você acabar, é só você somar os valores do ΔH, que você vai ter o ΔH da sua reação problema. Vamos lá fazer um exemplo que vai ficar tudo mais claro, tá? Com o exemplo vai clarear tudo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, te dei essa reação. 2 carbonos mais 3 hidrogênios mais meio O2, dando C2H5OH, etanol. Beleza? Então, uma reação de formação do etanol aqui. Gente, só uma observação aqui. É claro que nas reações vão estar todos os estados físicos dos compostos e que os estados físicos importam, beleza? Bom, calcule o ΔH então da reação acima. Vamos calcular o ΔH da reação acima e olha os dados que ele me deu, ó. 3 reações. Então, opa, vou ter que usar a lei de Hess. Ele me deu alguma entalpia de formação aí? Algum ΔHF? Diretamente? Não está falando de entalpia de formação por enquanto. Então, não é entalpia de formação o método que eu vou usar. Ele te deu várias semi-reações, várias outras reações. Então, é lei de Hess que você vai aplicar. Primeira coisa, vamos identificar quem que é a reação problema e quem são as semi-reações. Calcule o ΔH da reação acima. Essa é a reação que eu tenho que calcular o ΔH. Então, essa é a reação problema. E as outras reações que ele me deu, a reação e os valores do ΔH, são as minhas semi-reações, que vão fazer com que vão fazer com que eu consiga chegar no resultado do ΔH daquela ali de cima. Então, como a gente vai aplicar o método? Eu vou olhar composto por composto da reação problema, localizar ele na semi-reação e multiplicar ou inverter a semi-reação para igualar, deixar o composto igualzinho da mesma forma que ele aparece na reação problema. Para isso você vai fazer duas perguntas. Primeira,
Onde que está o composto? Na reação problema e na semi-reação? Está nos produtos, está nos reagentes? E a segunda pergunta é, quantos tem desse composto na reação problema e na semi-reação? Para identificar se você vai ter que multiplicar ou não. Primeiro composto é o carbono. Eu tenho 2 carbonos na reação problema. Vamos localizar onde está o carbono na semi-reação. Opa, o carbono está na primeira semi-reação aqui. Beleza. Primeira pergunta. Na reação problema, o carbono está nos reagentes ou nos produtos? Ah, professor, está nos reagentes. E na semi-reação? Opa, está nos reagentes também. Sucesso, perfeito, está igual. Segunda pergunta, quantos carbonos tem na reação problema? Tem 2. E na minha semi-reação? Tem 1, então está igual. Tem que fazer ficar igual. Opa, tem 1, eu tenho que fazer ficar com 2, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2 para fazer ficar com 2 carbonos aqui. Claro que você não pode multiplicar só o carbono por 2. Se você multiplicou por 2, a reação, você vai multiplicar a reação inteira. Todos os compostos e, principalmente, o valor do ΔH. Então, essa primeira reação, a reação 1, vou colocar aqui, ó, eu vou ter que fazer vezes 2 ela. Ok? E vai gerar, ó, essa reação aqui, então. Beleza? 2Cs mais 2O2, dando 2CO2, e o valor do ΔH vai ser menos 94,05 vezes 2, que dá menos 188,1. Beleza? Fechou. Mexi com o carbono. Vamos para o próximo composto. Próximo composto é o H2. Vamos localizar qual semi-reação está o H2. Opa, está na segunda. Onde que está o H2 aqui? Reagente ou produto? Reagente. E na semi-reação, reagente também, antes da seta. Fechou, está igual. Quantos H2 tem na reação problema? Tem 3. E quantos tem na semi-reação? Tem 1 só. Opa, não está igual, então eu tenho que multiplicar para ficar igual. Se tem 1 e ali tem 3, eu vou ter que multiplicar a segunda reação por 3 para igualar. Se eu multiplico ela por 3, eu multiplico todo mundo e o ΔH por 3. E aí vai gerar a segunda semi-reação dessa forma aqui. 3H2 mais 3 vezes meio, 3 meios de O2, dando 3H2O. E o ΔH, menos 68,32 vezes 3, que dá menos 204,96. Beleza? Fechou. H2 fechou. Tá tranquilo. Próximo composto, O2, oxigênio. Onde que está o oxigênio nas semi-reações? Nossa, professor, lascou, meu, lascou. O O2 está na 1, na 2, na 3. E agora, qual que eu mexo? Não se preocupe, meu caro amigo. Não precisa se preocupar. Se o composto está nas 3, desencana dele. Não mexe nele para não se confundir. Vamos mexer, pula, vamos mexer com os outros compostos e vamos ver se dá certo. Eu vou garantir para vocês, 90% das vezes você consegue mexer, fazer dar certo sem mexer no O2. Se não der certo no final, aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês fariam, ok? Então, como o O2 aparece em 3 reações, você não saberia em qual mexer, pula ele. Próximo composto é o etanol, C2H5OH. Onde está o C2H5OH? Opa, está na terceira reação. Primeira pergunta. Onde que está o etanol na reação problema? Está nos produtos, depois da seta. E onde está na semi-reação? Opa, está nos reagentes antes da seta. Então eles não estão no mesmo lugar. Na problema está no produto, na semi-reação está no reagente. Eu tenho que deixar as semi-reações igual está na reação problema. Então eu tenho que mandar esse cara aqui para o produto, beleza? Então o que eu vou fazer com essa reação aqui? Para mandar esse cara para o lado do produto, eu vou inverter a reação como um todo. Então essa reação eu vou inverter ela, beleza? Vou anotar aqui para a gente não esquecer. Inverto essa reação. Inverte. Segunda pergunta aqui, ó. Quantos etanol tem ali em cima? Quantos C2H5OH tem na reação problema? Tem 1. E na minha semi-reação? Tem 1 também. Então tá igual, não preciso multiplicar. Professor, tem casos que eu tenho que inverter e multiplicar? Sim, tem casos que você tem que inverter e multiplicar. Por isso você sempre tem que fazer as duas perguntas. Beleza? Faça as duas perguntas. Onde está e quantos tem? Fechou? Então fechou. Ó. Quando a gente inverter isso, os produtos vão virar reagentes e os reagentes vão virar produtos. Invertir a reação. Quando eu inverto a reação, o que acontece com ΔH? Pensa assim, ó. Se num sentido a reação para acontecer tinha que liberou calor, para voltar ao ser o que era antes, ela vai ter que absorver esse calor que ela liberou. Concorda? Se ela liberou calor para ir, para voltar ela tem que absorver esse calor que ela liberou.
Então, se essa reação tinha um ΔH negativo, quando eu inverti ela, liberou. Quando eu inverti ela, ela teve que absorver, o ΔH virou positivo. Mas é o mesmo valor. Vou resumir a ideia. Quando eu inverto uma reação, eu tenho que inverter o valor do ΔH. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Beleza? Então, olha só. Posicionei as 3 semi-reações com os novos valores do ΔH. Agora, olha a mágica da química. Olha a mágica da química. E o que vai acontecer agora? Presta atenção. Aqui eu tenho 2 CO2 de um lado, 2 CO2 do outro. Corto. Aqui eu tenho 3 águas de um lado, 3 águas do outro. Corto. Aqui eu tenho 2 mais 3 sobre 2, 1,5. 2 mais 1,5, 3,5 de um lado de O2 e 3 O2 do outro. Então 3,5 de um lado e 3 do outro, vai sobrar meio O2 desse lado. Olha o que sobrou. Nos reagentes sobrou 2C mais 3H2 mais meio O2. Pronto. E do lado dos produtos, o que sobrou? C2H5OH. Olha só. O que é isso aqui? Isso aqui é a minha reação problema. Se você fez o processo de igualar cada composto no estado que ele está na reação problema, colocando ele na mesma posição e na mesma quantidade, isso sempre vai acontecer. Sempre. Sempre quando você acabar de cortar, você vai chegar na sua reação problema. Beleza? E o ΔH, professor? Cadê o ΔH? Bom, agora para eu encontrar o ΔH, basta eu somar esses valores de ΔH aqui. Então eu vou fazer menos 188,1, menos 204,96, mais 326,7. Se eu fizer essa continha aí, o meu ΔH vai dar igual a menos 66,35 quilocalorias. Então, esse é o valor do ΔH. É assim que eu uso o método da lei de Hess. Identificamos, então, que essa reação é uma reação exotérmica, já que o ΔH é negativo. Olha que trampo! Eu tive que escrever todas as semi-reações das novas posições, todos os ΔHs. Se for um exercício de vestibular, eu vou perder muito tempo fazendo isso. Então, eu vou falar para vocês. O que importou daqui pra gente? Daqui só importou os ΔHs. Eu só mostrei tudo isso aqui para vocês, na lei de Hess, para vocês mostrarem que você chega na reação problema, identificarem como a regra funciona. Mas o que importa no cálculo do ΔH é só os valores do ΔH. Então, se você quiser falar, opa, primeira tem que multiplicar por 2, então faça esse valor vezes 2. A segunda tem que multiplicar por 3, então vou fazer esse valor vezes 3. A última tem que inverter, então eu inverto esse valor. Aí você só fica com esse lado, depois soma as 3 e acaba o exercício. Não precisa reescrever as reações, tá? A menos que você tenha dúvida que se cortar, se você fez tudo certo e se cortar vai voltar na reação problema, aí você escreve. Mas em geral vocês vão se acostumar com isso, então passem a trabalhar apenas com os valores do ΔH e aplicar as multiplicações ou inversões apenas no ΔH e depois soma tudo que você acaba o exercício mais rápido. Segunda e última observação, e se, como eu falei lá no começo, o O2 não der igual como deu aqui, ó, meio O2 e chegou no meio O2 no final das contas, e se isso não acontecer? Se isso não acontecer, você vai ver alguma reação por quanto que você teria que multiplicar para conseguir cortar e der o valor que ele está te pedindo de O2. Por exemplo, você viu que tem um O2 do lado e um O2 do outro. Um O2 numa reação 1 nos reagentes, uma reação no O2 numa segunda reação nos produtos, por exemplo. E você viu que a sua semi-reação lá tem um O2. Se eu cortasse aqui, anular. Então eu vou ter que pegar dos reagentes e multiplicar por 2. Para ficar 2 de um lado, 1 do outro e sobrar aquele 1 que eu preciso. Posso fazer exercícios assim mais para frente, se vocês pedirem, mas isso é muito mais difícil de acontecer, tá? O comum é como a gente fez, pula quando aparece um monte de vezes e faz normal como a gente construiu aqui. Então, esse é o método da lei de Hess, espero que vocês tenham gostado, é um método muito utilizado, a gente pode fazer outros exercícios mais para frente e hoje a gente vai ficar por aqui, qualquer dúvida vocês fiquem à vontade aí para perguntar. E na próxima aula a gente vai ver o último método para calcular o ΔH de uma reação química que vai ser a energia de ligação. Beleza? Valeu, gente!